O sol castigava a estrada de terra como se quisesse arrancar o último suspiro da poeira. Havia um silêncio tão pesado naquele meio-dia que cada pequena coisa parecia mais alta. O farfalhar de uma folha, o estalo de uma pedra sob um sapato, o bater lento de um coração cansado. No acostamento, encostados a uma cerca baixa, estavam Abigail e Ernesto. Roupa humilde, rostos sulcados de tempo, mãos entrelaçadas como dois remos gastos que ainda se recusavam a largar o barco. Eles não estavam apenas cansados, estavam abandonados. Do outro lado da trilha, o vento trouxe um som que ninguém esperava. Primeiro um ronco distante, depois um rugido que encharcou o ar e fez as aves desaparecerem entre os galhos. Um leão caminhou como se soubesse ao certo para onde ia. Não era o rugido de um predador procurando presa. Era algo mais confuso, mais antigo, como se aquele som carregasse uma pergunta e esperasse resposta. O animal aproximou-se com passo pesado, parou a poucos metros, inclinando-se apenas o suficiente para que a sombra da sua juba tocasse a estrada. Abigail apertou a mão de Ernesto. Ele apertou de volta, a firmeza de sempre tentando se impor no corpo que tremia. O mundo, naquele momento, fez uma pausa curta e irrepetível. O que veio depois mudou tudo, e você vai ver por quê. Se você gosta de histórias que emocionam e ensinam, inscreva-se agora. Alguns anos antes, a casa de telhas vermelhas onde Abigail e Ernesto viviam foi construída com as próprias mãos do homem. A primeira parte era de barro e suor, o telhado de promessa. Ernesto levantava-se antes do sol para cuidar da roça. Milho, feijão, algumas cabras que davam leite suficiente para o café com broa. Abigail era a costureira do povoado. Ajeitava roupas, remendava sonhos, cunhava a palavra certa para os vizinhos que chegavam com a vida fora do prumo. Eles foram, por muito tempo, a medida do que é trabalhar, poupar e ensinar um filho a estender as mãos para não esperar esmolas do mundo. Criaram Maurício e Sandra com o mesmo fio de disciplina e carinho. Havia castigos, claro, um tapa de leve quando a teimosia insistia, um puxão de orelha quando o entusiasmo dos dois os fazia invadir a rua sem olhar. Mas havia mais elogios do que broncas de dia. Lembravam-se de sentar na varanda no fim da tarde, ver o sol entrar como uma oferenda e dizer: "Filho, estudando, a cabeça vai longe." Sandra, mirada alegre, prometera um dia montar uma loja de roupas na cidade. Maurício, cabeça firme, falava em um carro maior, em uma vida onde os domingos fossem para um restaurante e não para o trabalho da roça. Quando a cidade chamou, primeiro com um emprego de pedreiro para Maurício, depois com um curso técnico que empurrou Sandra para uma loja de temporada, os pais choraram e apertaram as mãos. Era um orgulho que doía. Vai para tua vida", dizia Abigail com a voz embargada. Ernesto puxava os filhos para um abraço longo, sentindo como um velho marinheiro que a sua embarcação perdia a tripulação para um cais distante. Os primeiros anos foram de visita e telefonema. Eles vinham em feriados, levavam sacos de roupa, conversavam alto sobre os planos. Com o tempo, no entanto, a frequência das visitas diminuiu até ficar escassa. As chamadas, que antes começavam com "Mãe, tudo bem?", passaram a vir em horários surpreendentes, mais curtas, cheias de desculpas. Era trabalho, era o trânsito, era o tal plano que precisava de foco. A ascensão social, que pode vir com roupa nova, com carro alugado, com fotos escolhidas para impressionar, trouxe uma sombra fina, a vergonha. Onde antes havia orgulho, parecia nascer uma inquietação de imagem. "Não dá para trazer os pais aqui, compadre. A patroa vai ficar incomodada, sabe como é", Maurício dizia num fim de tarde ao telefone, sentindo a pontada do que chamam de constrangimento. Sandra, nas histórias do povoado, passou a falar em melhorar a vida, em não se misturar com o que considerava retrocesso. Ela deixou de aceitar o almoço de domingo e, quando ia, demorava a chegar, conversava pouco. Em uma noite clara, Abigail recebeu uma mensagem que doeu mais que qualquer palavra dita em alto. Um convite para almoçar no restaurante, mas com hora marcada para ela, e a promessa de que as fotos seriam tiradas só deles, não dos velhos. A mensagem ficou aberta no telefone como uma chicotada de normalidade. A senhora leu e prendeu o ar no peito como se não pudesse expelir o que a palavra modernidade tinha empurrado lá dentro. A distância, em pouco tempo, transformou o respeito em silêncio.
Telefonemas frios eram devoluções de responsabilidade. Eles estão bem, disseram uma vez Maurício a um vizinho curioso. Tem gente para cuidar no sítio. Era verdade até certo ponto. Ernesto e Abigail tinham um vizinho que passava com um pouco de leite às vezes e a aposentadoria que mal dava para conta. Agora, porém, a vida que haviam sonhado para os filhos parecia se virar contra eles, como se a gratidão fosse algo a ser vestida uma vez em ocasiões públicas e depois esquecida no armário. Veio então o começo do fim. Maurício e Sandra telefonaram num sábado de manhã. Mãe, pai, vamos dar uma volta, passar aqui, almoçar, tirar umas fotos bonitas, venham com a roupa boa. Abigail hoje lavou o vestido que guardava para dias especiais. Ernesto penteou os poucos fios de cabelo e colocou a camisa de domingo. Eles saíram felizes, não sabiam que aquele passeio era, para os filhos, apenas uma cena a ser encenada. O carro parou perto de uma estrada de terra que margeava o trecho entre a cidade e a roça. O verão deixava tudo seco, com uma poeira fina que se grudava na roupa. Havia um leve constrangimento no ar, uma sensação de que algo não se encaixava. Maurício disse que era só ali, que a vista era bonita. Eles desceram. Havia risos curtos, olhares que se desviavam. Sandra falou de uma reunião, de uma amiga que precisava de ajuda, e nesse exato segundo deu-se o que ninguém naquele vilarejo esperava. O carro ligou, o motor ganhou vida e as luzes traseiras se afastaram rápido demais. Abigail correu para a janela, prendeu o ar. Eles voltam, gritou, mas a estrada já engolia os pneus. Ernesto ficou na beira do acostamento a olhar o horizonte, o corpo firme como se segurasse uma tristeza que precisava de estrutura para não se quebrar. A poeira ainda dançava quando a realidade caiu sobre eles. Tinham sido deixados ali, no meio do nada. Por um momento, ninguém fez som. E então, o mundo fora reduzido ao ruído simples do próprio pânico. Abigail começou a chorar, um choro que vinha das entranhas, feito de abandono e incredulidade. Como? Por quê? Perguntava, sem esperar resposta. Ernesto virou-se para ela, a voz grossa pelas emoções. Nós vamos para casa, dona Abi. Vamos reto. Não desmaia não. Vem, tem água na bolsa. Mas as pernas não respondiam como antes. A solidão tinha um peso que amarrava. Foi nesse silêncio cortante que o rugido se anunciou. No começo, parecia algo distante. Depois, o som avançou como uma maré. As árvores tremeram, as aves se calaram, e apareceu Rufus, enorme, a juba dourada balançando com o vento. Quem o viu pela primeira vez pensou que o fim tinha chegado. O leão caminhou até a beira da estrada, parou e olhou por um instante para o casal. Ninguém ousou mover-se. O corpo, naquele segundo, ante a imensidão daquele animal, respondeu com duas atitudes possíveis: medo e honra. O medo veio primeiro, natural, animal. A honra, talvez, era de quem estava percebendo que algo maior, difícil de explicar, estava ali. Rufus aproximou-se devagar, farejou o ar, fulminou com os olhos amarelados o rosto enrugado de Abigail. Depois, deitou-se a poucos passos, como quem senta ao lado de alguém para dividir o silêncio. Ele não rosnou, não avançou. Havia um cheiro de água e erva molhada em sua respiração, lembrança de outra vida para além daquele sertão seco. Ele circundou os pés do casal com a cabeça baixa, encostando o queixo no chão. Era um gesto que num outro lugar seria lido como proteção. O animal virou-se, olhou para a estrada como se avaliasse uma opção, e permaneceu. Abigail estremeceu. Ernesto tocou a juba com uma mão trêmula e por um segundo a expressão do homem endurecido se transformou em algo parecido com gratidão. Deus do céu, murmurou, sem saber se agradecia a Deus, ao destino, ao animal. Não havia palavra exata para aquilo. Ninguém ali ousou dizer que o leão era um milagre. Entre os que observavam da distância, uns agricultores, uma moça que veio do sítio vizinho, um rapaz que passava de moto, o que corria era especulação, mistura de medo e alívio. Ele já viu um bicho assim cuidar de gente antes? Nunca. Tá estranho? O fato era apenas este. O leão não atacara. Permanecera ali, imóvel, como quem guardava dois pedaços de história que precisam permanecer inteiros para serem contados mais tarde.
Raimundo sabia mais do que os que apenas presenciaram. O homem vivia a poucas léguas dali, onde mantinha um pequeno santuário não oficial, um lugar com cercas, algumas baias e animais que, por um motivo ou outro, tinham sido recolhidos: leões, antílopes, cachorros resgatados. Raimundo era um homem que tinha nascido naquela terra e que, cedo, aprendera que a delicadeza com a vida era um tipo de riqueza que dinheiro nenhum compra. Ele cuidava de Rufus como se cuidava de um filho com problemas. Havia paciência, opinião firme e, às vezes, uma bronca necessária. A relação entre os dois era construída em anos de convivência. Rufus conhecia a voz de Raimundo, respondia a ela, sabia o cheiro do homem. Mas ninguém poderia prever que essa ligação chegaria, naquela tarde, para salvar duas pessoas que nada tinham a ver com o santuário. Raimundo estava no meio de uma limpeza quando ouviu o rumor, um caminhão que passou mais rápido que o costume, a notícia trazida por um vizinho que gritava. Ele não teve dúvida, pegou o caminhão velho, uma corda de lona e seguiu a trilha que levava à estrada. A visão que encontrou ao aproximar-se era de cortar o fôlego. Um leão deitado, dois idosos sentados, as mãos trêmulas de Abigail repousando sobre as pernas de Ernesto. Era como se o tempo tivesse decidido se recompor em silêncio. Ele estacionou a uma distância segura, deixou o motor ligado para que a vibração servisse de som de base e saiu com passos medidos. Rufus ergueu a cabeça no mesmo instante, olhou, farejou o ar e, por um simples movimento de reconhecimento, caminhou até o homem. O encontro entre os dois foi breve, um toque na cabeça, um ronronar que lembrava mais um gato que bagunça do que um rei selvagem. Raimundo falou baixo, palavras curtidas pelo vento e pelo uso. Fica quieto, meu filho, tá tudo certo. Abigail ouviu aproximar-se e abriu a boca para uma pergunta que não se formou em som. Ernesto levantou-se com a firmeza de sempre e foi até Raimundo. Começou, e o homem interrompeu com um gesto que pedia paciência. Ele olhou primeiro para o casal, depois para o animal, depois para a estrada. Eles foram deixados, disse um vizinho seco, com voz que carregava menos surpresa que costume. O negócio do filho e da filha, murmurou outro. Ernesto sentou-se de novo, o corpo pesado pelos anos e pelo golpe. Raimundo fez o que sabia fazer, acalmar, observar e oferecer solução prática. Puxou uma garrafa de água do caminhão e, com um frasco próprio, deu líquido a Abigail. Limpou a poeira do rosto dela com um pano limpo que havia trazido. Pediu que sentassem no chão sem pressa, cuidou das mãos, examinou as pelejas e as dores sem pressa. Rufus ficou ao lado, os olhos meio fechados, uma sentinela que não precisava de ordens. Ele sempre foi assim com gente que chega machucada, explicou Raimundo, numa voz que tentava ser factual. Quando eu peguei Rufus filhote, vinha de um lugar ruim. Aqui a gente deu rotina, carinho e o bicho pegou o jeito. Não é que é santo, é que ele sente alguém diferente, alguém que sofreu. Não é uma razão religiosa, compadre, é instinto e aprendizado. Havia nessa fala a tentativa de dar explicação sem milagres, uma ciência simples de convivência. O que veio depois foi o que transformaria aquela cena num acontecimento maior. Um caminhoneiro que passava parou o veículo mais adiante e olhou. Da boleia, alguém puxou o celular, gesto natural, quase reflexo, e gravou. A filmagem foi curta, o leão estendido ao lado do casal, a mão enrugada de Abigail repousando sobre a juba, Ernesto, o rosto marcado, olhando para frente com um brilho que talvez fosse vergonha, talvez um pedido por socorro. O caminhoneiro enviou o vídeo para um amigo, o amigo para um primo de cidade. Um clique, outro clique, e o que era apenas um espanto local transformou-se em algo que precisava de ser visto. Enquanto isso, na pequena rodovia, Raimundo organizava o transporte. Ele não podia legalmente levar o casal como se fosse em sua propriedade, mas podia oferecer comida, levar água e chamar alguém que tivesse mais estrutura. O homem sabia que bastava um movimento errado para que sua vida inteira, dedicada à proteção de Rufus e de outros animais, se complicasse. Ainda assim, havia ali um problema humano diante de si que não permitia burocracia.
Ele conversou com Abigail e Ernesto, disse que iria levá-los ao santuário para tomarem um reforço e ligou para o único contato que conhecia na cidade mais próxima, um posto policial onde poderia haver um celular, alguém que anotasse nomes, que chamasse um serviço social. Enquanto Raimundo organizava o básico, a cena deixava marcas. Abigail lembrava dos filhos, tentava entender a razão. Eles disseram que iam levar a gente para almoçar e fizeram isso só para nos tirar daqui, falou entre lágrimas. Ernesto apertou a mão da mulher e olhou para o leão que os guardava. Que mente é essa que abandona? Que cão é esse que chama filho e se esquece? Ele não dizia o nome dos filhos em voz alta, não precisava. O vento levou a acusação até os ouvidos de quem passava. O caminhoneiro, sem saber dos desdobramentos, mandou a filmagem para um canal local que costumava publicar curiosidades da região. A pessoa que recebeu o vídeo sabia que aquilo era combustível para a curiosidade. A cidade era pequena, as notícias corriam pelas mesas dos bares antes das bancas de jornal. Em minutos, o clipe rodou alguns grupos. Em minutos a mais, apareceu o cheiro de algo que pode virar grande, as notificações pipocando, as perguntas. Isso é real? Quem são esses velhos? Por que um leão estaria ali? Ninguém ali, no chão empoeirado, poderia prever a velocidade com que algo simples se transformaria em ruído. Todavia, havia também um presente visível. Ramos e a vizinhança começaram a se aproximar. O abandono despertara a indignação que não se podia segurar numa mesa de bar. Duas mulheres levaram uma cesta de pão e frutas. Um menino trouxe um cobertor. A própria comunidade, que tantas vezes vira o casal sem as lágrimas que carregavam, virou-se na hora de ajudar. Era o tipo de resposta que demonstra como a solidariedade, quando acionada, pode gerar uma teia que sustenta os mais frágeis. Raimundo ficou com o dilema prático de saber até que ponto poderia ir. Rufus se comportava como sempre, calmo, atento. O tratador sabia que levar o casal ao santuário era arriscado em termos legais, mas também sabia que deixá-los ali era um custo humano que não podia pagar. Ele, então, propôs uma solução de máquina velha e coração grande. Os levaria até uma senhora na margem da estrada, Dona Ivone, uma conhecida que tinha um quarto de hóspedes e, embora vida simples, oferecia um teto e uma sopa quente. Depois, com calma, procuraria a delegacia para registrar o abandono. Enquanto a pequena operação humana acontecia, as redes começavam a funcionar. O vídeo, pela sua natureza quase absurda, um leão protegendo dois idosos que acabaram de ser abandonados pelos próprios filhos, despertou a curiosidade imediata dos vizinhos das grandes cidades. Por volta das primeiras horas da noite, aquela gravação já tinha sido vista por centenas. Em alguma mesa de bar, alguém murmurou: "Isso é caso de polícia e de vergonha." Noutra esquina, alguém declarou: "Isso é sinal do que virou o mundo." Os extremos da fala, tão comuns em tempos de choque, começaram a moldar a narrativa antes mesmo que a polícia recebesse a primeira ligação formal. Ernesto, ao ser acomodado num canto da varanda da casa de Dona Ivone, olhou o céu que começava a escurecer. A nuvem alaranjada do fim de tarde parecia um desenho mal feito. O peito dele se apertava, não apenas por dor física, mas por um sentimento íntimo que dói, a traição. Ele pensou nos anos trabalhados, nos domingos sem descanso, em cada punhado de farinha que trocaram por um sorriso dos filhos. Havia nas mãos do homem marcas de uma vida que exigira sempre dar e que agora, naquele começo de noite, permitia-se receber algo inesperado. Não do sangue dos filhos, mas de um animal e de estranhos. Abigail, sentada ao lado, acariciava o pelo ralo de Rufus, que repousava aos seus pés. "Ele veio até nós", dizia ela, como se tentasse prender cada gesto com palavra. "Ele veio nos buscar." Havia ali um reconhecimento que não precisava de explicação. Rufus, por outro lado, olhava para a estrada, atento, como se vigiando um ponto onde se poderia esperar retorno. Não havia ódio nos olhos do animal, apenas vigilância. Aquela noite seria curta. O santuário não era hotel, a cidade não era promessa de solução. Mas entre a poeira e as estrelas, algo já se movia que escaparia ao controle dos que apenas queriam uma vida quieta. O vídeo, que surgira como um registro amador, começava a ganhar comentários.
Pessoas de longe que nada sabiam da história, rostos anônimos atrás de telas, começavam a julgar, condolar, pedir ação. Surgiam nomes nas mensagens: Maurício, Sandra. Surgiam perguntas que pediriam resposta algum dia. Por que fizeram aquilo? Por que abandonaram? No quarto da casa de Dona Ivone, enquanto Rufus descansava à porta como se fosse um honrado guardião, Abigail e Ernesto falaram pela primeira vez, com voz trêmula, a respeito do que gostariam que acontecesse. Eu queria ouvir desculpas, disse Abigail, olhos fundos. Queria ver os olhos deles, não só palavras. Queria ver que bateram no próprio peito e sentiram dor. Ernesto respirou fundo. Havia uma mistura de tristeza e de um rigor antigo na fala do homem. Eu não quero que fiquem impunes, disse, mas também não quero que sejam destruídos. Quero que aprendam, se for possível. Havia, nessas palavras, a semente do que seria depois. Perdão que pede prova, uma restauração que passa por reconhecimento e trabalho. A tensão entre justiça e misericórdia começava a se formar ali, nas palavras simples daquelas duas bocas gastas. Eles queriam, acima de tudo, que o que fizeram aos filhos se transformasse em alguma educação que impedisse outros de repetir o gesto. Do lado de fora, a cidade começava a falar num volume maior. O vídeo ganhava comentários, teorias, pedidos de ação. Alguém que trabalha com redes sociais na cidade grande, chamado Heitor, recebeu a filmagem por volta das 10 da noite. Ele abriu e congelou por uns segundos diante da imagem. O leão, os dois idosos, a estrada. Um sentimento perverso de oportunidade e de dever misturou-se. As histórias que emocionam, para Heitor, eram também as histórias que mexiam com as pessoas. Ele não sabia ainda que aquilo ia mudar não só a vida do casal, mas a de muita gente mais. Para ele, naquele momento, era só uma história que precisava ser contada. A primeira mensagem que ele enviou no grupo foi seca e direta. Viu isso? Isso pega. Do outro lado, havia respostas que variavam entre horror e indignação. Ninguém ainda, naquele fim de noite, poderia imaginar que essa sequência de cliques e mensagens iria dobrar o destino de uma família inteira. A notícia cresceria, e com ela a conta a ser cobrada dos filhos, fosse pela lei, fosse por consciência. Naquele começo, entretanto, o que restava era o calor da sopa, o zumbido de respiradores cansados e a presença de um leão, que fora por acaso do mundo e a habilidade de um homem, a guarda inesperada de dois pais que tinham apenas o que lhes restava, a memória e a coragem de continuar. Aquela noite terminou com pouca promessa e muita vigília. O vídeo de poucos segundos vinha navegando pelas telas das pessoas e levando junto a indignação coletiva. No celular de Heitor, a sucessão de notificações era quase ensurdecedora. Mensagens, ligações, repasses. Ele e o pequeno grupo de criadores locais conversaram em voz baixa até tarde, planejando o que fariam no dia seguinte. Não era só curiosidade jornalística, havia ali uma responsabilidade que apertava o peito. Aquele casal precisava de ajuda concreta, e era preciso que a história não ficasse só em cliques. Pela manhã, Heitor chegou acompanhado de dois amigos, câmeras pequenas, respeitosas e um cuidado evidente para não invadir a cena. Raimundo autorizou a gravação apenas sob a condição de que ninguém aproximasse Rufus nem perturbasse o casal. O tratador sabia que a exposição também podia ser perigosa para o animal e para a integridade dos dois idosos. O leão havia sido, desde sempre, motivo de admiração e receio. Agora era também o ponto de partida de algo maior e delicado. Dentro de poucas horas, a delegacia recebeu as primeiras denúncias oficiais. Um vizinho, preocupado, ligou para o posto policial. O caminhoneiro que gravara o clipe deixou seu contato. Sargento Délio, um homem de postura firme e voz rouca, tomou a frente. Ele pediu o vídeo, ouviu as testemunhas e fez o que podia dentro das suas possibilidades. Registrou o abandono e pediu a presença dos filhos para prestar esclarecimentos. A chegada da polícia deu ao caso uma formalidade que muitos ali, inclusive Abigail e Ernesto, não buscavam com pressa. Queriam, acima de tudo, ouvir dos próprios filhos a razão daquela crueldade. Maurício e Sandra foram chamados à delegacia. O primeiro, de aparência sempre controlada, parecia menor diante da presença da lei do que imaginara. Sandra, com o olhar que buscava se esconder atrás de alianças e justificativas, entrou na sala onde o sargento Délio anotava nomes.
A tensão no ar era espessa. Não era só a autoridade o que apertava, mas o peso da vergonha pública que o vídeo trouxera. Eles não foram presos imediatamente. Tratava-se de uma apuração, mas a sociedade já havia julgado em parte pelas redes. Heitor e sua equipe, que filmaram trechos com autorização para registro jornalístico, trouxeram também material que ajudaria a compor o cenário, mensagens de texto antigas, imagens de um almoço festivo de anos atrás, o contraste entre o antes e o agora. Não para humilhar, mas para mostrar o percurso. Em frente à delegacia, pessoas do povoado se reuniram, alguns em apoio aos pais, outros apenas curiosos. Tudo aquilo era novo e doloroso para quem, como Abigail, amava as coisas simples e não desejava fama nem pena pública. No quarto da delegacia, Maurício tentou explicar. A voz saiu curta, cheia de cerimônia e de um remorso que ainda não sabia se era real. A gente tinha uma vida lá. Eu precisava do emprego, tinha de manter uma imagem. Minha mulher não queria saber de trazer, achávamos que já tinham estrutura. As palavras soavam como quem busca justificativa e encontra apenas erro. Sandra, a voz embargada, deixou escapar a primeira confissão que, dali em diante, abriria uma rachadura de mudança. Eu não pensei. Achei que alguém ia aparecer, que não ia ser tão grave. Eu sei que errei. Não eram desculpas que apagavam o dano, mas eram passos para a responsabilidade. O que moldou a cena seguinte foi menos a punição pela punição e mais a pergunta: o que fariam para reparar? O promotor responsável pelo caso, um homem de meia idade conhecido por buscar soluções que atendessem tanto à lei quanto ao tecido social, chamou as partes e propôs algo que ecoou no salão como uma alternativa: uma pena restauradora. Não se tratava de perdoar sem pagar, advertiu ele. Tratava-se de transformar a transgressão em oportunidade de aprender e reparar. A proposta foi clara, mas não simples. Maurício e Sandra teriam de cumprir um tempo supervisionado em atividades que os colocassem frente a frente com o impacto concreto do que fizeram. Parte desse tempo seria dedicada ao acompanhamento e cuidados com idosos na comunidade, trabalho presencial em casas de apoio e atividades de convivência, que incluíam ajuda nas tarefas diárias, conversas acompanhadas por assistentes sociais, participação em oficinas de empatia e responsabilidade. Outra parte envolvia a prestação de serviços no Santuário de Raimundo, sob a supervisão do tratador e de voluntários capacitados, trabalhos que poderiam ensinar respeito à vida, disciplina e cuidado. Haveria também um componente público e reparador, um pedido de desculpas formal diante de testemunhas, gravado e acompanhado por um plano de restabelecimento de vínculos, caso os pais quisessem. Não era uma sentença leve, era uma exigência de conviver com o resultado do próprio ato, de encarar o outro ferido e aprender a atender à dor que deram. O promotor deixou claro que, se houvesse resistência ou descumprimento, as medidas tradicionais seriam aplicadas. Era uma proposta de restauração, não impunidade. Quando Isabel, a assistente social presente, explicou os passos práticos, Abigail e Ernesto ouviram com cuidado. Queriam que os filhos sofressem a disciplina do trabalho, mas também queriam que eles voltassem diferentes. A primeira reunião entre os filhos e os pais aconteceu em sala fechada, com a presença do sargento Délio e da assistente social. A câmera de Heitor não foi permitida, havia necessidade de preservar a intimidade. Maurício caiu de joelhos, gesto que mostrava mais do corpo do que a fala. Ele pediu perdão com voz que se partia. Pai, mãe, eu errei. Não tenho explicação que justifique. Eu queria pedir que me dessem uma chance de consertar. Sandra chorou de modo convulso, se cobrindo com as mãos. Abigail, com os olhos inchados, respirou fundo e disse, com a firmeza que a idade deu: perdoamos, mas não é sem prova. Não adianta dizer que sente se não vem junto com o que vai mudar. Traga os atos, então veremos. Ernesto, com a voz grossa, complementou: eu não quero ver os dois destruídos. Quero que aprendam a medir o peso do que fazem. Se vão pagar, que seja para aprender, não para quebrar. A decisão dos pais deu ao processo um caráter humano e direto. O perdão seria condicional, e o tempo de restauração deveria ser real. Os filhos concordaram. Não por medo apenas, havia também a vergonha que corria quente pelas veias. A comunidade, que assistia em pequenos grupos, recebeu a notícia com um misto de alívio e expectativa. Muitos torciam pela lição, outros queriam ver o mínimo de dignidade retornando àquele lar. Começou então um dos capítulos mais dolorosos e transformadores da história.
Maurício e Sandra, guiados por assistentes e por Raimundo, passaram a frequentar as casas de apoio da cidade. O trabalho era duro no começo. Limpar, cozinhar, ajudar idosos a caminhar, ouvir histórias repetidas até o esgotamento. Havia a obrigação de olhar nos olhos e pedir desculpas diariamente. Em paralelo, no santuário, precisaram aprender o ofício de cuidar de animais grandes, limpar baias, preparar ração, seguir rotinas de higiene e segurança. Não era só carregar balde, era também cumprir horas de observação e de instrução sobre limites, respeito e leitura de sinais. Trabalhar com Rufus foi inicialmente libertador e assustador ao mesmo tempo. O leão, que antes fora símbolo de proteção para os pais, virou espelho de afeição ou de aviso, dependendo do gesto humano. Os primeiros dias foram embaraçosos. Maurício, acostumado a mandar e a fugir do confronto, teve de se ajoelhar com cuidado para limpar um poleiro, e ao fazê-lo, sentiu as mãos calejadas que nunca tivera antes. Sandra, com dedos finos acostumados à etiqueta, viu a dureza do trabalho manual deixar marcas. Cada calo era uma lição de humildade. Eles ouviam, nos encontros com a assistente social, relatos de outros que tinham aprendido na prática o valor de cuidar. Velhos que reclamavam, que puxavam o pé, que falavam de memórias que cortavam. Às vezes, após um dia inteiro, Maurício sentava e chorava, lembrando do abandono que ele mesmo causara. Era como se cada gota de suor lavasse um pouco da indiferença que cobriu seus olhos. Os mais antigos do povoado observaram a mudança com um misto de ceticismo e agrado. Alguns ainda mantinham uma distância cautelosa, outros estendiam possibilidades de convívio. Vizinhos levavam pequenas tarefas para que Maurício e Sandra demonstrassem compromisso. Consertar uma cerca, ajudar um vizinho com compras, participar de uma reunião sobre valores domésticos. A reabilitação não era espetacular, mas concreta, pausada e sujeita à avaliação. No santuário, a relação com Rufus evoluiu de maneira lenta e surpreendente. No começo, o leão permaneceu distante, observando com a calma habitual. Com o tempo, a presença constante dos filhos fez com que Rufus, acostumado à rotina e aos cheiros do lugar, permitisse aproximações supervisionadas. Maurício, nervoso, uma manhã, encaixou a mão na juba do animal, não como gesto de baixa intimidade, mas sob a vigilância prudente de Raimundo, e sentiu algo que não sabia nomear, um remorso que doía menos quando transformado em trabalho. O animal não perdoou no sentido humano, mas a cena tornou-se simbólica. Homens que aprenderam a cuidar e um animal que, por instinto e costume, aceitava o toque daqueles que vinham com respeito. Enquanto isso, nas redes o debate seguia. Algumas pessoas pediam medidas mais duras, outras celebravam a alternativa restauradora. Heitor, que acompanhava os passos à distância, resolveu fazer uma série de vídeos documentando as transformações, sempre com autorização das partes. Não era uma exploração sensacionalista, era uma tentativa de mostrar que a justiça pode também ser educativa. Os vídeos traziam depoimentos curtos de assistentes, imagens do trabalho no santuário e, de vez em quando, um registro silencioso de Abigail e Ernesto visitando o local. A cada post, os comentários variavam entre apoio, crítica e emoção. Aos poucos, porém, os olhos que haviam fugido começaram a voltar. Uma manhã, Maurício passou na casa do pai com um punhado de remendos de roupas que havia consertado, como prova de esforço. Arrumou a horta, limpou a calha e sentou-se para conversar como um filho que aprende a ser pessoa. Sandra, com mãos agora calejadas e humildes, levou um avental e cozinhou um almoço simples para a família. Não foram gestos grandiosos, foram repetidos e silenciosos. As visitas não eram só para provar que cumpriam horas, eram para reconstruir um tecido que havia sido rasgado. A reconciliação não aconteceu de uma hora para outra. Tinha capítulos difíceis, discussões em que o ressentimento voltou com força, meses de dúvida, gestos de orgulho retomado e recaídas na pressa que antes os movia. Mas a diferença estava no fato de que agora as recaídas tinham consequência imediata. Os filhos tinham um compromisso público e comunitário. Eles não podiam simplesmente voltar a apagar a memória com desculpas vazias. A comunidade acompanhava, as segundas chances vinham com testemunho. O processo legal também evoluiu.
O promotor apresentou o cumprimento parcial da pena restauradora em audiência, com relatórios das assistentes sociais demonstrando presença, empenho e sinais de mudança. Havia ainda supervisão e avaliações periódicas. Não se tratava de absolvição, avisou o promotor, mas de uma resposta que unia responsabilidade e aprendizagem. Para muitos presentes, o que realmente importou foi a presença continuada dos filhos ao lado dos pais, não apenas o cumprimento formal de horas. Algumas cenas marcaram esse período e ecoaram na memória coletiva. Houve um dia em que Maurício, visivelmente emocionado, consertou uma das cadeiras antigas da varanda e a levou como presente. Ernesto, que sempre valorizava o trabalho, aceitou o gesto com os olhos marejados. Houve outra manhã em que Sandra costurou uma camisa com cuidado e a ofereceu a Abigail, que a recebeu como prova de que o respeito voltava de forma concreta. Os vizinhos, que viram a mudança com estranheza no começo, passaram a comentar entre si que as coisas estavam voltando ao lugar. Não era uma restauração perfeita, nada disso, mas era uma caminhada conjunta. Enquanto as diferenças humanas se ajeitavam, houve um momento que reativou a metáfora e a ternura do início, o reencontro organizado por Raimundo no santuário. Ele convidou o casal para visitar Rufus com calma, sugerindo que talvez o animal reconhecesse não só os dois, mas também o movimento que a comunidade fizera. A visita foi combinada com cuidado, poucos registros, apenas alguns amigos e a equipe que cuidava do local. O santuário, num dia de sol ameno, recebeu Abigail e Ernesto com a calma costumeira. Rufus, que dormia ao sol em sua baia, ergueu a cabeça quando ouviu passos velhos, familiarizados. Havia uma disposição no ar que lembrava a primeira tarde na estrada, mas agora vinha temperada por segurança e por uma rotina que mantinha os limites certos. Abigail e Ernesto aproximaram-se e Rufus, sem alarde, aproximou-se também. O animal cheirou a mão enrugada de Abigail, inclinou a cabeça e encostou o queixo no chão perto dos pés dela, um gesto de proximidade contida. Ele não demonstrou uma compreensão de perdão, demonstrou algo parecido com tolerância e reconhecimento. Para Abigail, o gesto foi tão profundo quanto qualquer palavra. Ela se ajoelhou e passou a mão pela juba curta, os dedos trêmulos. Uma sensação antiga veio. O mundo ainda guardava surpresas que não eram violência. Ernesto abriu um sorriso raro e simples, como se uma ansiedade antiga tivesse sido acalmada por um sonho materializado. Raimundo, ao lado, comentou baixo: "Acho que ele sente o cheiro das coisas que foram tiradas e das que foram dadas de volta. Não é milagre, é instinto de convívio e memória." A frase deixou claro o limite entre admiração e explicação. Não havia ciência mística, apenas a observação de um vínculo que aprendera a associar mãos trêmulas a cuidados recebidos. Para a comunidade que assistia, aquilo foi quase uma cerimônia. Não porque o leão fosse um santo, mas porque a vida às vezes oferece sinais práticos de que a ordem pode ser restaurada. Nos meses seguintes, a história foi se tornando um exemplo discutido em rodas e reuniões. Em determinados encontros comunitários, falava-se de responsabilidade intergeracional. Em outros, do valor da punição que educa e não apenas destrói. Perguntaram-se alternativas que podem ser adotadas em casos semelhantes: apoio a idosos, linhas de rede comunitária, programas de convivência. Nem tudo que se propôs vingou, mas a questão central permaneceu a mesma. Como fazer com que a culpa gere aprendizado e não só humilhação? Algumas pessoas, nas redes, ainda criticavam a decisão restauradora, outras comemoravam. Heitor, que acompanhara o processo com imparcialidade movida pela humanidade, publicou um vídeo final que não buscava sensacionalismo, mas um relato contido. Mostrou trechos das mudanças, falou com Raimundo, com a assistente social, com o promotor e deixou espaço para que a família se pronunciasse. As imagens, sempre moderadas, foram vistas por muitos. O que chamou a atenção não foi a exposição, mas a clareza do caminho trilhado. O ponto mais delicado foi, sem dúvida, o recomeço em casa. A velha rotina teve de ser negociada. Maurício assumiu tarefas que antes considerava menores. Sandra passou a vir com frequência para ajudar nas contas e nas consultas médicas. Não era uma relação de controle, era de esforço.
Abigail e Ernesto abriram espaço, mas exigiram provas. Perdão é portão que se abre pouco a pouco, disse Abigail numa tarde para os filhos, suas mãos afiadas de costura trêmulas ao redor de uma agulha. Você precisa mostrar que está disposto a atravessar o caminho inteiro, não apenas ficar na beira do rio. Com o tempo, a hostilidade social que antes pairara começou a diminuir. As pessoas viram o esforço, e muitos, que poderiam ter sido apenas juízes, tornaram-se também incentivadores. O casal recebeu convites para participar de pequenas reuniões comunitárias, e lentamente foi retomando algum protagonismo no espaço que sempre ocupara. Não o mesmo, claro, mas um lugar que voltava a escutar suas vozes. A história, que poderia ter se fechado na dor, abriu-se para discussão e aprendizado coletivo. O que aconteceu depois, enfim respondendo ao título, foi a combinação de resgate, prova pública e transformação. O leão Rufus, que havia aparecido no ponto mais baixo da estrada, tornou-se símbolo de que a proteção pode emergir de onde menos se espera, mas não como um milagre que substitua a ação humana. O vídeo que circulou abriu portas e também olhos. O registro amador fez a denúncia chegar onde deveria. A polícia e o promotor reagiram dentro do que tinham, e a justiça buscou não apagar, mas corrigir. A pena alternativa foi a ponte entre a lei e a reparação: trabalho, presença, pedido de desculpas e supervisão. O perdão dos pais, dado com cautela e condição, foi o motor que permitiu a reconciliação com limites, um perdão que pedia atitudes, não apenas palavras. E a comunidade, movida, interveio com solidariedade e cobrança. Há lições que ficaram claras: que a vergonha social e a pressa em ascender não justificam a exclusão dos que nos deram a vida. Que a punição pode ser educativa quando alia responsabilidade e reflexão. Que a tecnologia pode denunciar, mas também humilhar, por isso merece ser usada com critério. Que existem formas de reparar que exigem coragem e trabalho. Também ficou claro algo sobre Rufus. Ele não foi um anjo no sentido teológico, mas foi testemunha de uma verdade simples, que existe aptidão em alguns animais para reagir ao sofrimento humano com inusitada calma, fruto de apego e convívio. Essa calma virou metáfora. O leão guiou a narrativa para a ideia de guardião inesperado, e essa imagem aproximou pessoas que, antes, não sabiam como agir. Anos depois, quem passou pela estrada onde tudo começou podia ver diferenças sutis. A casa de telhas vermelhas ganhou um novo gorjonar de visitas. A horta estava mais vivaz. A varanda, ocupada ora pelos filhos, ora por vizinhos que vinham para ouvir conselhos. Rufus permaneceu no santuário, parte de uma rotina que protege e ensina. Maurício e Sandra não foram transformados em santos, nem os pais absolvidos de sua dor. Foram, isso sim, pessoas que aprenderam a conviver com suas falhas e a gastar tempo para refazer o que foi rompido. Em determinados domingos, quando o sol chegava com a calma de sempre, Abigail e Ernesto caminhavam até a estrada e observavam o horizonte como quem agradece por ter atravessado uma noite longa. Não era uma alegria ruidosa, era uma paz frágil e conquistada, como se cada gesto de cuidado tivesse acumulado uma nova camada de esperança. E, em tardes de visita ao santuário, quando Rufus ergueu a cabeça e cheirou o ar, havia um reconhecimento mudo que ninguém tentou transformar em dogma, apenas em narrativa que conforta. A história deixa uma pergunta permanente para quem a ouviu e que se impõe como convite. Como cuidamos uns dos outros quando a modernidade nos arrasta para longe das nossas raízes? A resposta não é única nem rápida, mas há caminhos que respeitam tanto a dor quanto a possibilidade de mudança. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão, justiça e transformação. E se quiser continuar vendo relatos que mostram a complexidade da vida humana, entre erros, reparos e recomeços, assista à próxima história. Há sempre algo que nos lembra que a esperança, mesmo quando pequena, pode ser construída com ações reais.